Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E voltamos para mais uma continuação. E vocês sabem de quem é a continuação. Só que antes de começar, eu quero agradecer a todos que me apoiaram aqui no canal e aos novos inscritos. Então valeu aí pessoal! E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E aqueles que já estão aqui há algum tempo, eu agradeço a presença de vocês novamente. Muito obrigado por ficarem e aturarem a pessoa que vos fala. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo! Vamos nessa! Depois que o pessoal recuou, o maluco ligou para esse pessoal e falou que a rebelião do Marquês Benedict ela foi completamente destruída. Fala que agora que o exército real chegou, é melhor ele sair desse local. O doidão chama o Marquês Benedict de merda, o cara fala que não quer só fugir e pensa em atacar novamente, pois eles sofreram uma grande perda e agora a honra dele está partida e ele está querendo vingança. Que merda, hein? Sabia não? O maluco fala que entende, só que agora o Império de Cronos está atualmente focando seus esforços no conflito contra a Aliança Sul e fala que se ele perder mais tropas, isso poderá afetar o Sul também. O maluco pede para ele pensar nesse assunto com cuidado. O maluco engole seco e fala tudo bem e diz que no dia seguinte eles vão recuar, agora eles precisam só descansar. Só que no dia seguinte, quando eles estão se preparando para sair, um dos carinha fala que eles vão deixar alguém para trás, para caso o pessoal de Cairo tenta seguir eles. O maluco fala que não precisa disso, mas o doidão tenta retrucar isso. O maluco diz que se eles enviarem tropa atrás deles, ele vai ficar verdadeiramente criado por isso, pois só dessa forma eles vão ter a oportunidade de vingança. E foi dito e feito, pois nesse momento uma galera tá vindo, e o bucha de canhão lá atrás, olhando para isso, se pergunta o que tá acontecendo, pois ele tá vendo o comandante de Cairo e a Flora vindo na direção deles. Então ele chega para seu comandante e fala que os inimigos apareceram. O doidão fica surpreso, mas nesse momento ele dá um sorrisinho e acha isso perfeito. Então ele grita para os seus soldados e já dá uma ordem para eles e manda capotar todos eles por eles não saberem o seu lugar. Mas o comandante de Cairo já manda todas as tropas se reunirem e já dá uma ordem para atacar. Mata todo mundo! E na noite anterior o pessoal estava reunido e o nosso brabo fez um plano. E ele é bem simples. E ele deduziu que o inimigo dele iria manter uma formação em linha. E o nosso garoto resolveu atacar o centro e a traseira deles ao mesmo tempo. Ele fala que vai atacar o centro com seu irmão e com o Chris. Ele pede para o Marquês e a Flora atacar a retaguarda. O maluco fala que embora seja um bom plano, ele acha que esse plano é um pouco perigoso demais, mas o nosso brabo fala que uma vez que eles atacam o centro, ele vai enviar o Chris e os soldados deles para a retaguarda, e uma vez que eles cortarem todo o centro, os soldados deles vão ficar confusos, e dessa forma eles vão ter que ficar encurralando o pessoal até eles serem esmagados. Assim eles vão ter uma completa vitória. E nesse momento está acontecendo um banho de sangue lá no meio. O pessoal de Cronos fica gritando feito doido, e esse maluco manda todo mundo se recompor. Fala que o oponente dele é Cairo e eles são merdas. Só que nesse momento o pessoal de Cairo ele tá indo bem, e a galera de Cronos percebe que os soldados imperiais são bem mais fortes do que eles imaginavam, e ele percebe que nesse ritmo eles vão perder a força. Então o maluco começa a gritar, tentando encorajar seus soldados, e o comandante de Cairo fala para mostrar para os soldados imperiais do que eles são feitos. E nesse momento o pessoal de Cairo, que estava parecendo desanimado, está se revigorando agora, pois o massacre unilateral começou, pois o pessoal de Dimitri foi para cima do pessoal de Cronos com tudo, e eles já ligaram sua aura. O pessoal de Cronos vendo isso, pergunta o que está acontecendo, pois eles parecem soldados normais, mas são capazes de usar a aura. A gente tá fudido! Só que os malucos, em vez de ficarem atentos e se prepararem para uma batalha, eles ficaram falando e capotaram. E o nosso brabo e seu irmão só ficam vendo isso. O Rodel fica com essa cara bem assim, e ele tá totalmente surpreso, pois ele conhece a fama dos soldados do Império. Só que ele percebe que os soldados de Dimitri estão esmagando eles como se não fosse nada. Ele vendo o soldado deles, percebe que eles não são especiais, só que todos os soldados ficaram um pouco mais fortes. Minha mãe do céu! Então ele olha para o lado e percebe que o culpado disso é o seu irmão. Então ele se lembra da noite passada e lembra do que ele falou, e agora ele está sentindo o peso das palavras dele. Então nesse momento o nosso brabo chama o Chris, assim avisa que eles vão dividir suas tropas. Então ele fala para o Chris ir para a traseira do pessoal e ajudar a Flora e o comandante. Ele fala que vai ficar nesse lugar e impedir qualquer pessoa que tente fugir. O Rodel nesse momento ele fica surpreso, mas o Chris só aceita essa ordem e já segue comandando o segundo grupo. E o Rodel fica lá, ele nem tá acreditando que eles vão deixar Roma Dimitri para trás. E nesse momento o pessoal de Cronos está surpreso, só que tem um problema. A Flora percebe que eles estão sendo empurrados. Então nesse momento o comandante fala para preparar os escudos, e o pessoal já prepara uma barreira para se defender. O pessoal de Cronos fica se perguntando que diacho é isso, pois foram eles que atacaram primeiro e agora estão fazendo uma estratégia de defesa. Mas o comandante fala para eles ficarem firmes e manter a posição de defesa. E nesse momento uma galera tá chegando. O comandante fala que os reforços chegaram e pede para eles aguentarem
aguentar mais um pouquinho. Assim que tá comandando esse pessoal é o Chris, e ele já vai ligando sua eletricidade e vai pra cima de tudinho, cortando os soldados de Cronos como se fosse manteiga. A Flora, vendo isso, nem fica mais surpresa e percebe que a pequena tropa de Roma Dimitri está empurrando os soldados de Cronos. Um cara chama todo mundo de imbecil inútil e manda sair do caminho. Esse maluco fala que vai ser o oponente do Chris, mas antes dele terminar de falar, o Chris já passou a lambida nele. E esse foi o momento em que a presença do Chris foi verdadeiramente reconhecida. E enquanto o Chris está fazendo aquela festinha, o nosso brabo tá fazendo a dele também. E ele tá arregaçando todo mundo que tá tentando fugir. Os malucos não estão tendo nenhum tipo de reação. Olha a carinha da criança. E o maluco lá atrás acha isso impossível e fala que a situação na retaguarda está bastante feia. E nesse ritmo, eles vão ser aniquilados. Então ele fica doido e manda eles se livrarem primeiro daquele incômodo, Roman Dimitri, e avisa para ele que só depois de derrotá-lo, eles vão poder ir para a retaguarda. E nesse momento, o nosso brabo ele já tá sorrindo e passa por tudo encotando eles feito manteiga. O comandante, vendo isso, acha ele maluco, pois ele percebeu que ele tá passando pelos seus homens só para atacá-lo. Mas nesse momento, uma pessoa manda ele parar. E essa pessoa fala que vai cuidar dele. Ele já vai logo ligando sua aura. E o carinha, ele defendeu o ataque do brabo. Ele é o rank 78 do continente e é o rank 35 em Cronos. O maluco ele tá um pouquinho feliz. E esse cara percebe que ele é mais forte que o Nicholas. Então ele bloqueia o ataque do Prota, dá um salto para atacar ele, mas o nosso garoto só defende todos os ataques dele. E nesse momento, os caras ficam com trairagem, pois aparecem dois malucos atrás do nosso garoto para atacá-lo. Mas o nosso brabo só dá aquela olhadinha para trás e só faz aquele pequeno movimento na tramontina dele e corta esses dois malucos. O doidão nem tá acreditando no que ele tá vendo, pois esse cara conseguiu se livrar de dois cavaleiros com aura. Então ele percebe que Roman Dimitri é uma pessoa perigosa, e se ele deixar esse cara vivo agora, eles vão ficar com problema no futuro. Então ele fala que mesmo que ele precise arriscar sua vida, ele vai derrotá-lo. Então ele começa a tirar um poder do rabo e fala que ele tem que lidar com essa ameaça agora. Então ele ativa uma habilidade e a sua aura começa a explodir. E o Prota, vendo esse cara, acha interessante, pois ele tá usando energia inata agora. Esse tipo de energia não pode ser acumulada, é algo que a pessoa já nasce com ela. E essa energia se refere à energia vital. Ele fala que estudou um pouquinho sobre isso, mas nunca tinha visto isso em prática. E nesse momento ele tá vendo esse carinha usando essa energia. Então ele fala que estaria em perigo se ele tivesse lutado com esse cara há um ano atrás. Mas esse maluco vem pra cima do nosso brabo e o nosso brabo só defende o ataque dele. O cara fica surpreso, pois ele conseguiu bloquear esse ataque. E é a vez do nosso brabo atacar. Então ele usa a técnica da espada do demônio celestial. Então tudo começa a escurecer e ele já ativa a terceira forma. O maluco, vendo essa explosão de mana, pede para ele esperar, mas já é tarde demais. O cara tenta gritar para ele parar, mas não consegue. E ele é engolido por essa habilidade. E todo mundo no campo de batalha só vê essa fumaça subindo. E o pessoal de Cronos, vendo essa batalha, já entra em choque e já bate aquele medinho, pois o capitão dele foi tostado. Então todo mundo só abre caminho e deixa o brabo passar. Então, gentilmente, o nosso brabo pede para o comandante dele descer do cavalo. E quando ele desce de forma carinhosa, ele pergunta para o nosso brabo como ele ousa fazer isso, pois ele é um nobre do Império. Então ele pergunta para o brabo se ele vai aguentar as consequências de capotar alguém do Império. Ele avisa que se ele fizer isso, todo o Império vai ir atrás dele. Mas o nosso garoto só fala que ele vai conseguir aguentar as consequências. O maluco já percebeu que o Prota não tem medo de nada e já fala que se rende. Mas o nosso garoto fala para esse maluco nem tentar, pois nesse momento tudo acaba aqui e agora. E nesse momento o brabo ele taca a tramontina nele. E lá na retaguarda, aquele comandante só tá vendo a fumaça. E ele tá perguntando que explosão é aquela. Mas o Chris, sorrindo, fala para ele não se preocupar, pois o Lorde dele está no campo de batalha. O doidão fica perguntando como ele pode ter tanta certeza e tanta confiança. E nesse momento o sinalizador aparece no céu. Isso significa algo, que eles conseguiram derrotar Cronos. E lá no Palácio Imperial, o rei ele tá sentado em seu trono, só esperando notícia. E nesse momento o fofoqueiro aparece e fala que na linha de frente ocidental tudo ocorreu bem. E o rei fica com essa carinha biqui. A carinha dele. Então, passando alguns minutos, o comandante já vai dar notícia para o rei e fala que a batalha ocorreu bem. O Conde Fábio ele foi capotado, assim conseguindo derrotar o comandante de Cronos. O rei pergunta sobre as perdas deles. O maluco fala que graças a Roman Dimitri, as perdas que eles tiveram são mínimas. E avisa que eles fizeram mais que sua parte. Então, nesse momento, o rei percebe que eles precisam concluir a negociação. Então já avisa para os seus homens que agora eles têm que garantir a segurança dos prisioneiros e que eles têm que terminar esse assunto sem casualidade nenhuma. E o pessoal que está do lado dele só segue suas ordens.
Lá nas planícies ocidentais, tá tendo um fogaréu, pois estão queimando os corpos dos soldados falecidos. E o nosso brabo tá prestando respeito a cada um deles. Então ele avisa para o cara que tá do lado dele, garantir que os arredores estejam bem organizados. Mas esse maluco chama o nosso brabo, e o nosso garoto só olha para ele. Então ele pergunta se ele tem 1 minuto. Dessa forma ele se curva e pede desculpa por sempre se opor às suas opiniões. Então ele fala que gostaria de expressar sua sincera gratidão a Roma Dmitri, pois foi graças a ele que a frente ocidental está segura. O Proto, olhando para ele, percebe que ele é um bom homem e fala que tá tudo bem e que confiar cegamente em uma pessoa no campo de batalha é um veneno mortal. Opiniões opostas são tudo que eles precisam e é necessário. O maluco fala que agradece as palavras do Proto e diz que agora que eles têm prisioneiros de guerra, eles vão ter alguma vantagem para a negociação com o Império. Mas o nosso garoto fala que não, pois a negociação provavelmente não vai acontecer, pois o Império nunca vai permitir que isso aconteça, pois ele sempre invade a fronteira dos outros países e agora eles vão fazer demandas irracionais, já que eles foram atacados de volta. E em conflitos entre nações, o pretexto é sempre importante, só que isso vai ser inútil frente à lógica do poder. E o brabo fala para esse cara que o importante para eles é o fato que o reino de Cairo, um país menor, conseguiu derrotá-los. O doidão pergunta o que é que eles devem fazer. Nosso brabo fala que para o reino avançar, isso é algo que eles têm que lidar, pois aquele que der um passo para trás terá que suportar as perdas, e eles vão ter que lutar outra guerra, a chamada negociação. E lá no reino de Cairo, o representante do Império já ligou para o rei, e ele disse que vai expor a posição de Cronos, pois a razão pelo qual o Império de Cronos atacou foi a pedido do Marquês Benedict, e como o Marquês Benedict foi derrotado, eles pensavam que tinha deixado a posição deles bem clara, e ele pergunta para o rei qual foi a resposta de Cairo, só que o cara responde logo, e fala que Cairo atacou as tropas enquanto elas estavam em retirada, como também capotou brutalmente o cavaleiro mais talentoso dele, o Conde Fábio. O rei fala que eles estavam em guerra e pergunta para esse cara se foi errado capotar o inimigo. O maluco fala que isso foi errado sim. O Daniel nem tá acreditando nessa resposta. E ele fala que agora o Império, ele espera receber uma compensação. O Daniel fala que foi Cronos que atacou primeiro e que se ele pretende fazer isso mesmo, ele vai levar esse problema formalmente na sociedade internacional. O doidão sorrindo manda ele fazer o que ele quiser e diz que mesmo Cairo tendo prisioneiros, eles não vão aceitar nenhum tipo de negociação. Só que em vez disso ele fala que vai dar uma escolha e pede Roma Dmitri. Fala que se ele der um dos braços dele e se ajoelhar pedindo desculpa, ele vai poupar sua vida e dessa forma vai ignorar esse assunto. O cara avisa se ele recusar, eles vão entrar em guerra em grande escala. Então ele dá o ultimato e fala que ele tem 10 dias. E dessa forma manda ele decidir até lá. Assim ele desliga. E nesse momento o rei percebe que anos de fraqueza tá fazendo ele passar por essa situação. O conselheiro lá atrás chama a majestade dele e fala que o Império de Cronos tá tentando eliminar Roma Dmitri, pois eles sabem que Roma Dmitri vai ser uma pedra no sapato deles. O Daniel fala que Roma Dmitri é o herói de Cairo e que todo mundo já reconhece isso, e se ele escolher sacrificar todos só para poder sobreviver, nenhum dos cidadãos vai jurar lealdade à família imperial. Então ele manda convocar Roma Dmitri, pois eles precisam discutir isso. 2 dias depois, o rei explica toda a situação e pergunta para o nosso brabo o que eles pretendem fazer. O brabo fala que se eles aceitarem esse pedido, eles inevitavelmente vão se tornar apenas um vassalo de Cronos. Então ele avisa que vai pessoalmente ao Império só para tratar esse assunto. Então ele pede para o rei para enviá-lo como emissário. O rei já nega isso e proíbe ele de fazer isso, pois ir a Cronos desse jeito é praticamente pedir para ser capotado. E o pessoal lá atrás só fica ouvindo isso. Mas nesse momento, o Conde Fábios pede uma palavrinha. O rei permite que ele fala e o Fábios já tenta convencer o rei e fala que nesse momento é bastante arriscado Roma Dmitri sair desse local. Então ele pede para ir para o Império no lugar do nosso brabo, pois ele é alguém capaz de transmitir adequadamente a postura de Cairo. Então o rei ele fica surpreso e pergunta se ele tá querendo mesmo fazer isso. Com esse sorrisinho astuto aqui, ele fala que é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai ser representante de Cairo e vai transmitir o desejo do rei. O Prota, vendo isso, percebe que tem alguma coisa errada nessa fala. O rei fica bastante surpreso, pois essa é a primeira vez que o Fábio toma uma iniciativa. E a galera lá atrás também está desconfiada, pois o Fábio está entre as principais figuras políticas de Cairo. E ele é chamado de guaxinim, pois ele toma decisões rápidas e ousadas, e apenas aquelas que beneficiam ele. E o nosso brabo percebe que se ele está falando dessa forma, tem alguma coisa que ele está querendo. O rei fala para ele que no momento que ele botar os pés em Cronos, o pessoal pode atacar ele. Então ele pergunta para esse cara se ele está realmente disposto a aceitar isso. O maluco com convicção fala que ele vai aceitar isso e vai fazer o máximo dele. Então ele pergunta para o nosso brabo o que ele acha disso, mas o nosso garoto tá lá e ele não tá muito confortável com isso. Então passa alguns minutos e o nosso garoto chama o Fábio e ele já pede uma satisfação, pois ele sabe que ele tem algum propósito, já que ele não iria ser voluntário de graça. Então ele pergunta para o Fábio o que ele realmente está querendo. O brabo ele pergunta para o Fábio qual é o propósito dele de se voluntariar como um emissário. Então nosso garoto pergunta para ele o que ele está desejando
acontecendo agora. O Fabius fala que ele sabe que o nosso garoto não pode confiar nele cegamente, pela fama dele de ser um traidor, mas nesse momento ele fala que promete que a partir de agora só vai servir ele. Então ele pede por favor para seu novo mestre que ele pense no seu voluntariado para ser emissário como um ato de lealdade, e ele sabe que não espera ser tratado igual aos homens dele, mas ele fala que pode se sentir à vontade em usar o título de conde dele a partir de agora. O nosso brabo, vendo isso, acha interessante, pois nesse momento Fabius fala que sabe que se ficar do lado dele, isso significa que ele pode se tornar uma pessoa poderosa e rica. Então ele avisa para o nosso garoto que ele vai fazer tudo por ele. O Prota, vendo isso, já sabe que a proposta dele é algo ridiculamente honesto. Assim o Fabius se ajoelha e pede para o nosso garoto aceitar ele ao seu lado. E o nosso brabo, vendo isso, percebe que o conde Fabius deu aquela pesquisada e sabe que os servos de Dimitri são muito bem tratados. Então, com esse sorrisinho bem que assim, ele fala que está gostando desse cara ainda mais. Então ele declara para o conde Fabius que, como parte do pessoal dele, ele receberá tudo que ele deseja. Assim, passando alguns dias, o conde Fabius está saindo com seus homens, e agora ele é o emissário de Cairo, e o nosso garoto lá de cima da muralha só fica observando isso. Então o maluco que está viajando com o conde Fabius pergunta para ele como foi que ele conseguiu sobreviver, mesmo ele traindo quem lhe servia. Ele diz que não entende isso, pois para ele seria algo normal se ele não tivesse saído da rotina, pois ele acha incrível que o conde Fabius sobreviveu e, como recompensa, ele está do lado de uma pessoa ainda mais poderosa. O Fabius olha para ele e fala que as pessoas nunca vão conseguir entender isso, e ele diz para esse garoto que tem uma certa beleza na traição, pois ele fala que aqueles que sobem no poder já têm pessoas de confiança ao lado deles, e é por isso que ele sempre vai jurar lealdade para alguém, principalmente em momentos difíceis, pois em uma situação onde até mesmo soldados leais eles podem cometer algum erro, ele dá um jeito de se sacrificar, e a pessoa vendo esse sacrifício sempre vai ficar tentada em aceitar. E o conde Fabius fala que essa é a única chance dele provar sua lealdade a alguém. Ele fala que para ele tudo isso é apenas uma palestra, só que em pensamento ele fala que ele não gosta de viver uma vida de traição, e o motivo dele ter vivido dessa forma é porque ele nunca achou alguém que valesse a pena, só que ele espera que dessa vez com o Roman Dimitri seja diferente. Então, chegando lá na capital do Império, o Fabius ele fica bastante surpreso, e olha a cara do garoto. Assim um dos guardas fala para ele segui-lo, e o conde Fabius só faz isso. Ele olha para o ombro desse cara e vê um padrão, e ele percebe que ele é o 7º cavaleiro desse reino. Assim, ele olhando para esse cara, vê sua enorme energia emanando, e ele fala que assim ele sabe que esse cara é mais forte que o conde Nicholas. Então ele chega na porta do salão real, e ele já anuncia sua presença. Assim ele abre a porta e avisa que os emissários chegaram. O conde Fabius, vendo isso, fala que esse cômodo parece um paraíso, e lá na frente, sentado em um trono, está o rei desse império. E o conde Fabius nesse momento sabe que se ele falar alguma besteira, ele certamente vai capotar. Ele olha para esse cara e já percebe que esse é o imperador do Império Cronos. Olha a imponência desse maluco, é totalmente diferente daquele rei. Então esse maluco pergunta se ele é Roman Dimitri, só que o conde Fabius nesse momento sente uma pressão em apenas esse cara abrindo a boca, e quando ele vai falar que não é Roman Dimitri e sim o conde Fabius, o maluco já segura a cabeça dele e já arremessa ela no chão. Esse maluco fala que avisou para o rei dele que era para enviar apenas Roman Dimitri e que ele tinha que oferecer seu braço e só assim ele esqueceria essa guerra. O conde Fabius nesse momento ele tenta falar, só que a cabeça dele está sendo pressionada. O rei nesse momento fala que entende a posição de Cairo, então ele fala para o seu soldado cortar o braço dele e declarar a guerra com Cairo valendo tudo. O Fabius ele tenta botar força para cagar e tenta impedir o imperador de Cronos. Assim ele fala que Cairo não quer uma guerra valendo tudo. Ele pede uma chance para esse cara para poder falar e avisa que se ele não gostar, ele pode cortar sua cabeça. O rei nesse momento manda ele lembrar do que ele acabou de dizer, e se ele não for convencido, a cabeça dele vai rolar. O Fabius nesse momento sabe que agora o que ele vai falar tem que transmitir a mensagem de Cairo, e também o fato do Império não poder se mover de forma imprudente. Assim o conde Fabius começa a falar e ele tenta manter todo o respeito com o pessoal que está ouvindo. Ele diz que o Império de Cronos possui razões justificáveis bastante para poder interferir. Ele também falou dos 5 reinos, excluindo Valhalla, e esses reinos concordaram com a opinião de Cairo. Assim o Fabius transmite as palavras do Prota e avisa que se Cronos lutasse com os 5 reinos, ele ainda sairia vencedor. Só que o problema vai vir depois dessa guerra, pois Cronos vai estar com essa força militar enfraquecida e não terá escolha a não ser se preocupar com a guerra contra Valhalla. Assim eles vão ter que ficar bastante alerta, e nesse momento a melhor escolha de Cronos é manter a paz com Cairo. Então ele fala para o rei se depois de ouvir isso ele ainda deseja o capotamento dele. O rei de Cronos, ouvindo isso, fala que isso foi um excelente plano e eles pensaram nisso bastante, e avisa que se eles soltarem os prisioneiros de Cronos, ele vai deixar tudo isso passar dessa vez. O Fabius nesse momento ele fica um pouco feliz, só que o rei impede ele e avisa que a questão com Roman Dimitri é um pouco diferente, e fala que a partir de agora vários assassinos vai ser enviado para ele todas as noites. O Fabius ele fica surpreso, mas o rei fala para ele que já que o nosso brabo capotou um deles, como imperador de Cronos, ele não pode deixar isso passar, então o preço deve ser pago com sangue. Nesse momento o Fabius percebe que Cronos não queria uma guerra valendo tudo, ele só queria Roman Dimitri. Ele encurralou Cairo apenas
apenas para conseguir isso. E ele estava esperando que o nosso brabo viesse nesse local só para ser capotado pela dignidade do Império. Então esse maluco fala para o Fabius que o truque dele não vai funcionar no futuro. Nesse momento, quando o Fabius percebe que as habilidades dele não funcionam. Então quando ele chega no Dimitri, ele pede perdão para seu mestre, mas o nosso garoto fala que ele se saiu muito bem. O Fabius não entende e pergunta para ele se ele já tinha previsto isso. O nosso brabo fala que o Império de Cronos não queria desistir do que ele queria e que ele foi sempre o objetivo do Império. O Fabius pergunta se tá tudo bem, mas o nosso garoto fala que isso é uma coisa que ele deve se preocupar. Só que nesse momento, o nosso garoto ele tá um pouquinho animado, pois novamente ele tá com uma ameaça de assassinato sem fim, assim como na sua vida passada. E o nosso garoto ele fica bastante feliz por isso. Era a alegria que ele estava precisando nesse reino. E agora ele tá bastante animado para saber o que Cronos vai fazer, que tipo de assassinos ele vai enviar. E dessa forma ele vai esperar bastante ansioso pelo presente de Cronos. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Então até a próxima, galera. Fui!